Nós daremos início aqui com a palestra do nosso professor Sérgio Luiz Alembrandi, professor titular da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Amijuí, representante do Fórum dos Coredes, para uma exposição de 20 minutos. E eu aqui, como coordenadora da mesa, trabalharei para que esse tempo seja cumprido, cada um dos painelistas, para que a gente possa, no final da manhã, poder abrir a palavra aos participantes desse painel. Então, professor, quando faltar 5 minutos, eu aviso para que possa encerrar com tranquilidade a sua exposição. Então, já passo a palavra ao professor Sérgio Luiz. Bom dia a todos. Cumprimento os integrantes da mesa desse painel e, em especial, a todos vocês que estão participando, muitos talvez pela terceira vez, destes seminários voltados para a discussão sobre o sistema estadual de participação popular e cidadã no estado do Rio Grande do Sul. Eu, quando pensei sobre a temática proposta para essa mesa, que é falar sobre sistemas de participação nos diferentes níveis, nível municipal, nível estadual e nível federal, pode passar? Ah, está aqui. Bom, eu pensei em começar exatamente colocando um conceito sobre do que nós estamos falando. O que é um sistema? E eu trouxe um conceito, entre tantos outros que poderiam se trazer, colocando que um sistema é um conjunto de partes. No entanto, cada parte tem que ser entendida também como um sistema. Partes essas interrelacionadas, partes que estão em permanente interação, onde é fundamental um fluxo de informações. E estas partes interrelacionadas precisam se constituir como um todo, dentro daquela ideia de que um sistema ele se constitui enquanto uma globalidade, uma totalidade que é diferente da simples soma das partes que o constituem, mas tendo presente também que cada parte, por sua vez, tem também a sua totalidade. E por isso mesmo, a parte, se é diferente do todo, é menor que o todo, é ao mesmo tempo também maior que o todo, porque ela também tem a sua totalidade. Esse todo, ele precisa estar organizado, e isto supõe planejamento, coordenação e controle, e talvez aí esteja um dos aspectos mais importantes da construção e da constituição de sistemas, com um objetivo, o objetivo de atingir, através da sua dinâmica de funcionamento, um determinado objetivo, ou seja, um resultado colocado que nós queremos atingir com a construção de determinado sistema. Então, quando nós falamos de um sistema municipal de participação popular e cidadã, ou de um sistema estadual, ou de um sistema federal, nós estamos, na verdade, falando de um conjunto de elementos, um conjunto de dinâmicas, que buscam se constituir num espaço de interação e de construção entre os diferentes segmentos da sociedade, na busca do desenvolvimento dessa sociedade, tendo a participação como um elemento fundante desse processo de construção desse desenvolvimento.
E aí nós estamos falando em sistemas complexos, sistemas não determinísticos, sistemas em que não é fácil definir qual é o passo seguinte que vai ser dado pelo próprio sistema e pela dinâmica do sistema, tá? Os avanços se dão pelas relações entre os componentes do sistema, os avanços se dão pelas relações de poder que se estabelecem dentro desse sistema. E aí a comunicação, o controle são elementos fundamentais para a própria sobrevivência desse sistema. O sistema precisa trabalhar, portanto, com uma abordagem sistêmica. Ele precisa atuar de forma sistêmica. E isso exige uma coordenação sistêmica, que é uma coordenação muito complexa para a sua viabilidade. Falando dos COREDs, os Conselhos Regionais de Desenvolvimento, nós estamos também diante de um sistema, tá? O Fórum dos COREDs, que é um dos elementos desse sistema, cada um dos COREDs e também os Conselhos Municipais de Desenvolvimento, os COMUDES, eles constituem também um sistema cujo objetivo fundamental é a promoção do desenvolvimento municipal, do desenvolvimento regional, do desenvolvimento do Estado. A história, a trajetória dos 23 anos de prática e de experiência dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento demonstram que esse é um sistema, é uma rede de sistemas, até se a gente quisesse entender assim, uma vez que cada CORED, ao mesmo tempo, é um sistema também. E a prática e a trajetória dos COREDs demonstra que nós temos um conjunto muito grande de avanços significativos e temos também, evidentemente, percalços ao longo de toda essa história. As dinâmicas das diferentes regiões, dos diferentes municípios, né, que são diferentes, elas têm alguns orientadores, né, que nós poderíamos dizer aqui que são pautados sempre pela sistematização anual, né, das chamadas cartas dos COREDs. Todos os anos os COREDs elaboram um encontro anual, onde se discutem e se definem um conjunto de diretrizes, de metas, de objetivas para o ano seguinte. Então, estas cartas são, em grande parte, um elemento orientador da ação dos elementos que compõem esse sistema. E essas cartas orientam a forma de relação dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento e dos COMUDES e do Fórum dos COREDs com o governo, com o Estado, com o aparelho de Estado. Um outro elemento que é fundamental é o documento que se chama PRO-RS. Né? O atual PRO-RS é o PRO-RS 4. É um documento elaborado pelos Conselhos Regionais de Desenvolvimento a cada 4 anos, no ano de troca de período de campanha eleitoral para a nova gestão do Estado. Documento este onde os conselhos, através de um amplo debate, uma ampla discussão em todas as regiões do Estado, estabelecem a visão, né, da sociedade, né, coordenada por esse processo pelos COREDs, a visão da sociedade sobre o desenvolvimento do Estado nos seus aspectos fundantes. E esse documento, obviamente, é divulgado e entregue e discutido e debatido com os candidatos aos governos estaduais a cada 4 anos.
Então, são dois instrumentos, dois elementos importantíssimos que, do ponto de vista dos COREDs, acabam tendo um papel importante na própria definição e delimitação dos planos de gestão dos diferentes candidatos aos governos e, posteriormente, que também alimenta todo o processo de elaboração e de construção dos planos de gestão das diferentes instâncias que compõem o novo governo. O outro elemento são os planos estratégicos de desenvolvimento. Os 28 COREDs possuem o seu plano estratégico de desenvolvimento. Esses planos estratégicos de desenvolvimento, que são atualizados periodicamente, são um instrumento construído com metodologias específicas e que tem esse papel de definir, do ponto de vista de cada uma das regiões, qual é a sua visão do desenvolvimento destas regiões e do desenvolvimento do Estado. E estes planos estratégicos têm o papel também de orientar as ações das regiões, dos COREDs, na sua relação com a máquina pública. Da mesma forma, nós deveríamos ter a existência de planos municipais de desenvolvimento. Infelizmente, ainda tem um número muito pequeno de municípios que hoje possuem os seus planos estratégicos de desenvolvimento elaborados com a participação dos COMUDs, ou coordenados pelos COMUDs, ou junto com as administrações municipais ou outros movimentos da sociedade. Mas este eu acho que é um desafio de fazer com que todos os municípios tenham os seus planos municipais de desenvolvimento. Um outro elemento que, se a gente fizer uma leitura das próprias cartas dos COREDs e do PRORS 4 e dos PRORS anteriores, a gente vai perceber que os COREDs sempre têm se pautado no sentido de incentivar a criação de sistemas, de mecanismos, né, de participação no âmbito local, seja através da implementação de práticas de orçamento participativo, de orçamento comunitário participativo, seja através do incentivo à elaboração também de forma participativa dos planos plurianuais que os municípios a cada 4 anos devem elaborar, né? Além de um incentivo, né, no sentido de que se viabilize uma qualificação maior dos conselhos consultivos ou especialmente deliberativos, sejam os setoriais, sejam conselhos programáticos ou de outro tipo no âmbito municipal. Um outro elemento que sempre tem sido pautado pelos COREDs é a necessidade, e isso foi, acho que muito bem colocado ontem por um dos palestrantes ontem à noite, a importância no sentido de existirem programas permanentes voltados à qualificação da gestão pública local. Há uma necessidade premente de um processo de qualificação da gestão pública local, para que exatamente essa gestão pública local, as administrações públicas municipais, passem a convergir com as dinâmicas, as diferentes dinâmicas de participação da sociedade e incorporem também este elemento da participação nos processos de gestão, nos processos de construção das políticas públicas, como uma forma de nós efetivamente garantirmos qualidade nas relações entre a sociedade e a gestão pública
e de nós garantirmos efetivamente serviços de maior qualidade para os cidadãos. Compatibilização da estrutura governamental do Estado ao recorte das regiões funcionais de planejamento e aos COREDs é um outro aspecto que, se a gente for fazer uma leitura de todas as cartas anuais dos COREDs e também dos documentos para a ARS, está lá presente. Esta é uma demanda que vem desde a década de 90 e que a maioria dos governos estaduais tem tentado encaminhar de uma forma ou outra, criando grupos de trabalho, criando decretos em alguns casos, mas que na prática não se conseguiu efetivamente implementar. E esta é uma questão que ela é fundamental, né? Há necessidade de que os diferentes setores da estrutura governamental, as diferentes secretarias, procurem se adequar nos seus recortes regionais de coordenadorias, dos mecanismos de organização, há uma mesma estrutura de recorte. E hoje nós entendemos que deve-se seguir, no mínimo, este desenho das 9 regiões funcionais de planejamento nas quais o Estado é dividido. Bom, 5 minutos eu tenho? Tá. Uma questão que já foi muito pontuada ontem também nas falas de ontem à noite é essa dificuldade que existe na coordenação das políticas, tanto horizontalmente como verticalmente. Quer dizer, um problema sério de coordenação intragovernamental e intergovernamental. As políticas públicas não conversam entre si. Existe uma dificuldade muito grande das políticas no âmbito municipal, no âmbito estadual, no âmbito federal, de viabilizarem uma efetiva integração. Tentativas que têm sido feitas, como é o exemplo dos territórios da cidadania no âmbito do governo federal, que tiveram avanços significativos, mas que ainda não conseguiram efetivamente, na nossa análise, atingir um grau ideal de integração e de coordenação. Ainda nós temos esse problema sério de falta de integração setorial entre as secretarias ou os ministérios e entre as 3 esferas de governo. E aí a necessidade, né, exatamente desta convergência entre o governo e a máquina pública, né, entre a máquina pública e os processos participativos, e que vai permitir efetivamente uma integração real entre o Estado e a sociedade. E essas dificuldades de integração vertical e horizontal certamente também está presente nos sistemas, entre um sistema estadual, um sistema local e um sistema federal. Por isso, construir um sistema duradouro que ultrapasse governos exige que os sistemas se transformem em políticas de Estado e não apenas políticas de governo. Aí sim nós podemos efetivamente caminhar no sentido de algo mais perene, né, que possa ir avançando permanentemente. Viabilizar a interação entre os sistemas locais, estadual e federal. Já falei da compatibilização das divisões regionais, a integração das políticas, qualificar a gestão social dos territórios. Os sistemas de participação exigem dinâmicas de gestão social desses processos e desses espaços. Sistema local de participação integrado ao sistema estadual. Isto não é fácil, isso é extremamente complexo e isso é algo a ser construído ainda. Efetiva execução do que é deliberado pela sociedade.
Isto vale pontualmente aqui, talvez muito mais para a questão dos orçamentos participativos, das consultas populares, mas isso pode ser estendido para a questão, de um modo geral, de todas as ações e decisões tomadas em processos participativos. Se os espaços têm o caráter vinculante das suas decisões, têm o caráter deliberativo, há necessidade do Estado, nas suas 3 esferas, dos governos, efetivamente criarem as condições para que isto seja executado. Porque senão a sociedade vai cansando. Nós precisamos encontrar uma forma de garantir com que aquilo que é deliberado, se houve a decisão de partilhar poder com a sociedade, se houve a decisão de dividir poder e de criar os espaços para que a sociedade delibere sobre as políticas, elas precisam então ser efetivamente executadas. Coordenação dos sistemas é a única garantia de continuidade desse processo. Eu vou parar por aqui porque esgotou meu tempo. Obrigado a todos.